E fala da forma da nossa necessidade, do nosso Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nome bendito de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4. E vamos ler o versículo de número 30 somente. A Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, no versículo de número 30. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade nessa noite, estar falando aqui mais uma vez sobre a palavra de Deus, o qual Deus nos tem dado cada dia, nos alimentando com a sua palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que eu tenho uma palavra de Deus para cada filho que está nessa noite. Aleluia. Mas para isso, nós temos que nos prevenir naquilo que diz em Hebreus 3, 7 e 8. E diz assim, pois, como diz o Espírito Santo, pois que ouvintes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como a provocação, no dia da tentação do deserto. Aqui nesse versículo não é qualquer pessoa que está falando, é o Espírito Santo que está falando. A Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. De novo, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Aleluia. Eu quero titular essa mensagem dessa noite com o tema: a importância do Espírito Santo. Você pode repetir isso essa noite? A importância do Espírito Santo. Diga mais alto: a importância do Espírito Santo. Vamos falar ao Senhor mais uma vez nessa noite. Deus, nós te engrandecemos, Senhor, pela sua palavra, que é viva, que é eficaz. Senhor, dá, Senhor, uma renovação, Senhor, a cada um de nós, através da tua santa palavra, que vivifica, que transforma, nos traz aquilo que nós temos de maior valiosidade. Traz, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vocês tomarão sempre em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu abro a minha Bíblia, meus amados, aqui na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, eu vejo aqui um texto muito lindo da parte de Deus. Quando eu vejo o Apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, a carta aos Efésios não era qualquer carta. A carta aos Efésios era um dos espíritos mais elevados de uma revelação bíblica, porque ela ocupava um lugar único entre as epístolas do apóstolo. Ela não foi elaborada em um ato de trabalho da negócio, da controvérsia ou de problemas pastorais. Ela foi escrita para fortalecer a todos os cristãos que ali havia. Essa carta ela foi escrita no ano de 60 depois de Cristo pelo apóstolo Paulo, na viagem de retorno dele a Jerusalém. Em 3 corajosas viagens missionárias, o apóstolo Paulo fundou diversas igrejas, ele e seus companheiros, em diversas cidades gentílicas. Uma das igrejas mais proeminentes que teve e se propagou ali naquele ambiente, no ambiente romano, em que ali havia as pessoas que perseguiam a igreja do Senhor. Ali havia uma igreja que não se entregava a qualquer coisa, a igreja de Éfeso. Alguns estudiosos chamam a carta aos Efésios de Altos do Novo Testamento ou Canon das Escrituras Sagradas. Quando eu leio a minha Bíblia, eu descubro que a carta aos Efésios, ela contém coisas que nenhum de nós não paramos para perceber. Nós não vamos perceber, porque é algo sutil, é algo que só quem tem o Espírito Santo de Deus pode perceber. Quando eu leio a minha Bíblia Sagrada, eu começo a perceber a importância do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. O Espírito Santo, ele não é apenas uma pessoa. O Espírito Santo, ele não é qualquer pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. A terceira pessoa da Trindade
que nos traz transformação, que nos traz vida, que nos traz aquilo que nós necessitamos, com maior dificuldade das nossas vidas. Eu quero falar nessa noite sobre o Espírito Santo. E o ter empregado para o Espírito é humano, que às vezes é traduzido como sendo vento ou sopro. Sendo assim, todas as vezes que nós vemos na Bíblia Sagrada qualquer informação identificando-se como sendo sopro de Deus, ou vento, identifica-se como sendo a obra do Espírito Santo. Em Ezequiel 37, no versículo 9 diz: então ele me disse, profetiza ao Espírito, ó Filho do homem, profetiza e diz-lhe, a filha do Senhor Deus, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Essa atividade era uma atividade do Espírito Santo. Essa atividade era o sopro do Espírito Santo que estava soprando sobre aqueles corpos de ossos vários de ossos secos para que ele viesse a tornar-se vida. Quando nós vemos em Jó, no capítulo 26, no versículo 13, que diz: pelo seu sopro aclara o céu, a sua mão fere o dragão veloz. Esse sopro é o sopro do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele estava presente e ativo na criação dos céus e na criação da terra. Quando lemos em Gênesis, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 2, nós vemos a Bíblia dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo pairava sobre as águas. O Espírito Santo estava presente na criação, no planejamento dos céus e da terra. Em Salmo 104, no versículo 30 diz: envia o teu Espírito, eles são criados, e assim renova a face da terra. Essa é a particularidade do Espírito Santo trabalhando ali na criação. Quando nós temos o Espírito Santo trabalhando na criação, ele não só trabalha na criação, mas ele trabalha na formação do homem. Quando Deus criou o homem, o Espírito Santo foi indubitavelmente importante para a criação do ser humano. Quando vemos em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, diz: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Este é o trabalho do Espírito Santo. Deus, ele fez o corpo do homem, mas quando o Espírito Santo soprou, a vida teve que começar a surgir, porque quando o Espírito Santo está trabalhando, a vida, não tem vida, tem que se criar vida. Quando nós entendemos o que está escrito em Jó, no capítulo 33, no versículo 4, que diz: o Espírito do Senhor me fez, e o sopro do Todo-Poderoso, só ele dá vida. Jó está falando que Deus não fez ele, que Deus apenas não deu vida para ele, mas que se ele se tirar o sopro de Deus das suas narinas, Jó estava convicto, Jó estava completamente morto, porque sem o Espírito Santo nós não vamos a lugar nenhum, e Jó estava convicto nisso. Quando nós vemos em Jó 27, onde diz: enquanto em mim tiver o fôlego de vida e o sopro de Deus dos meus narizes. Ele estava falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele trabalhou muito pouco, ele não teve um derramamento assim como ele teve um derramamento no dia de Pentecostes. Ele trabalhou sobre poucos indivíduos, ele trabalhou apenas sobre poucas pessoas, capacitando-a para uma obra específica. Quando nós olhamos a história de um homem chamado José, em Gênesis 41, no versículo 38, nós vamos ver o faraó dizendo uma coisa que nem qualquer pessoa pode falar ao homem. Ele diz assim: disse faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, homem em quem há o Espírito de Deus? Quando eu olho para essa palavra dentro da Bíblia Sagrada, eu começo a entender que a diferença que José teve no Egito não era que ele era escravo, não só por causa que ele era escravo, mas a diferença é que ele tinha um Espírito Santo na vida dele. A diferença é que ele fazia a diferença porque ele tinha um Espírito Santo, porque o Espírito Santo estava sobre a vida dele. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada,
estava no período dos juízes, quando nós temos a Bíblia em Juízes, no capítulo 3, no versículo 10, o Espírito Santo vai sobre um homem chamado Oziel. Quando nós vemos diz assim, veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor entregou nas mãos acusando Israel rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. O Espírito Santo estava sobre Oziel. O Espírito Santo estava sobre o juiz chamado Gideão. Quando vemos em Juízes capítulo 6, no versículo 34, que diz: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tomou o debate, e os aviatistas se ajudaram após ele. O Espírito Santo estava sobre o juiz Sansão. Quando lemos a Bíblia, em Juízes, no capítulo 15, no versículo 14, diz: chegando ele a Eli, os filisteus saíram um pouco jubilando, porém o Espírito do Senhor se apossou dele de tal forma que as cordas que tinham nos braços se desfizeram das suas mãos. Aqui dá-nos a entender que quando o Espírito Santo ele trabalha, as correntes que haviam sobre Sansão, elas têm que se despedaçar, irmão, porque a diferença está no Espírito Santo. E quando nós entendemos a importância que o Espírito Santo tem em nossas vidas, o Espírito Santo ele está ansioso sobre a sua igreja, para que não só o homem, como falou o pregador uma semana atrás, que paga suas dívidas, o Espírito Santo quer ter intimidade, ele quer ter relacionamento com o ser humano. O Espírito Santo ele quer desenvolver aquilo que ninguém consegue desenvolver, que é o relacionamento. Hoje nós vemos que é muito difícil uma pessoa estabelecer um relacionamento com a outra, mas é isso que o Espírito Santo almeja, deseja sobre cada um de nós. O Espírito Santo continua trabalhando no Antigo Testamento. Ele estava de uma forma bastante ampla sobre o livro de Isaías. Em Isaías, no capítulo 44, no versículo 3, diz: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. O Espírito Santo está dando uma condição de vida para os seus posteriores filhos. Quando vemos em Isaías, no capítulo 63, no versículo 10, nós vemos que o Espírito Santo está entristecido por causa do povo. O povo havia se voltado contra o Senhor. E como o Espírito Santo é uma pessoa, ele praticamente se entristeceu, ele se afastou do seu povo. E em Isaías 73, 10 diz: mas eles foram rebeldes e conquistaram o seu Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo se afastou deles e tornou-se inimigo deles. O Espírito Santo estava entristecido. De acordo com o livro de Isaías, o Espírito Santo ele dá descanso para todo o seu povo. Porque veja a Bíblia, em Isaías 73, no versículo 14, diz: o animal que desce ao vale, o Espírito do Senhor em seu descanso, assim guiaste o seu povo, para que criares um nome glorioso. É o Espírito Santo que estava dando descanso para todo o povo de Deus. De acordo com o livro de Isaías, é o Espírito